Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, como é que você tá? Sou eu, Jaqueline, e eu estou aqui para a gente juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor Jesus, né? Nós já conseguimos romper até o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje nós vamos estudar e aprender um pouco mais sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá? Para não perder tempo e para o vídeo não ficar muito grande, para não ficar muito enfado para você. Vamos lá. Capítulo 11 de Mateus nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. Então, está dizendo aqui, Mateus está narrando que quando Jesus acabou de dar as ordens, os ensinamentos do capítulo 10, Jesus Cristo pegou os seus discípulos e saiu a ensinar e a anunciar as mensagens nas cidades que ficavam perto daquele lugar onde eles estavam. Verso 2. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Aqui, como a palavra diz, João Batista, ele estava preso. João Batista, ele foi preso e ele estava esperando uma sentença de morte. Então ele começou na cadeia a ouvir falar através dos seus discípulos aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. E João Batista, ele ouviu o que Jesus estava fazendo e quando nós voltamos lá no capítulo 5, nós vemos que João Batista, ele estava apresentando Jesus, falando que Jesus ia vir, o que Jesus ia fazer, né? Então ele manda os discípulos dele perguntar: você é aquele que ia chegar? Quer dizer, o Messias, o prometido de Deus? O que Jesus Cristo ele vinha fazendo, aos olhos de João Batista, que estava preso, não estava de acordo com aquilo que ele tinha dito a respeito de Jesus Cristo. Porque quando ele fala de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, ele diz que o machado já está ao pé da árvore para cortar. Então, João Batista ali preso, ele teve um momento de dúvida, um momento de questionamento. Ele teve um momento de crise. Ele era ser humano como eu e você. E ele veio anunciando aquilo que o Messias ia fazer. E talvez pela pressão, pela prisão, pelo medo, pela certeza de que seria assassinado ali, que dali ele não sairia vivo, ele teve um momento de dúvida, de questionamento, talvez até de incredulidade. Talvez ele pensou: poxa, se ele era quem eu pensei, por que ele ainda não está fazendo aquilo que eu declarei? Aquilo que eu preguei? O que é que ele vai fazer que é tão diferente? Porque eu não estou entendendo, eu estou preso agora e ele não veio me libertar. Quantas vezes nós passamos também por momentos de dúvidas, quando nós olhamos para o que Deus fala que vai fazer na nossa vida e as circunstâncias ao nosso redor parecem ser tão diferentes da promessa de Deus, não é assim? Então João Batista, como ser humano, como eu e você, ele teve um momento de dúvida, de questionamento.
E olha o que Jesus vai responder para os discípulos de João Batista. Verso 4. Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Então, Jesus Cristo falou para os discípulos: vai e fala para João Batista aquilo que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão ouvindo, aquilo que os olhos e os ouvidos de vocês estão contemplando, e acalme o coração de João Batista. Jesus Cristo continua dizendo, aqui no verso 6, ele diz assim: e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Então ele fala para os discípulos: vá e conte para João o que vocês estão vendo e ouvindo. E em seguida ele dá meio que um puxãozinho de orelha. Ele diz assim: e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Outra tradução diz assim: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus Cristo, ele fala que feliz, contente é aquele que não acha nele motivo de tropeço, motivo de errar, motivo de parar no meio do caminho. Então, com essas palavras, ele estava incentivando e dando a certeza para João Batista: olha, não perca a sua fé em mim. Continue crendo, porque eu sou aquele que você estava esperando e aquilo que eu estou fazendo é a base do que você precisa para se fortalecer, porque você já cumpriu a sua parte. Que coisa linda, né? Jesus Cristo, ele sempre se preocupa em trazer calma, tranquilidade, paz para o nosso coração, sossego, para que a gente possa não se escandalizar, não achar motivo de tropeço, de parar, de errar o alvo, mas sim continuar nos caminhos do Senhor. Verso 7 nos diz assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Aqui está dizendo que Jesus Cristo, ele esperou que os discípulos de João fossem embora. Ele não falou o que ele tinha para falar de João Batista na frente dos seus discípulos, dos seus amigos, dos seus companheiros, daqueles que iam levar para João a notícia que ele já tinha decretado e separado. Ele esperou eles saírem e aí ele trouxe uma revelação maravilhosa que nós vamos continuar lendo no verso 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Jesus fez uma pergunta para o povo. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Caniço é o mesmo que graveto, né? E não foi isso que o povo foi ver, né? O povo não foi ver algo sem valor, algo que não expressava uma realidade, não expressava uma essência que batia no coração daquele povo e fazia com que eles pensassem na sua maneira de ser. Então Jesus está trazendo a consciência dessas pessoas. O que vocês foram ver no deserto? Um pedaço de graveto, algo sem valor, que estava sendo sacudido, balançado, levado pelo vento? A resposta é não. E ele continua dizendo, verso 8. O que foram ver? Um homem bem vestido? Também não, porque como nós lemos, João Batista não andava bem vestido, né? Aí Jesus continua dizendo, verso 8. Ora,
Os que se vestem bem moram em palácios. Jesus estava dizendo, vocês foram ver no deserto um pedaço de pau que era sacudido? O povo disse não. Aí eles perguntaram, o que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Também não. Ora, os que se vestem bem moram nos palácios, são os príncipes, são os reis, né? Isso que Jesus estava dizendo. Verso 9. Então me digam, o que esperavam ver? Vocês foram para lá e vocês esperavam ver o quê? Aí ele mesmo responde, um profeta? E ele diz, sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a quem a respeito as escrituras sagradas dizem, aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você. Então, aqui no verso 10... está dizendo que Deus já havia anunciado sobre a existência de João. Se você abrir em Malaquias capítulo 3, no verso 1, você vai ver que realmente Deus já havia anunciado. Verso 11. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Jesus Cristo aqui colocou João Batista como a pessoa de mais autoridade no mundo espiritual. Jesus aqui colocou João Batista como maior que Elias, que Moisés, que Isaías. E ele diz o seguinte, porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. O que Jesus Cristo estava dizendo? Que quem está no reino de Deus, ele é maior do que qualquer pessoa que esteja aqui sobre essa terra. Porque quem já conseguiu romper, vencer e chegar na eternidade, ele é maior do que qualquer pessoa que ainda está trabalhando sobre essa terra. Deu para entender? Verso 12. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje o reino do céu tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-la. Ou seja, existe uma guerra. E só vencerá essa guerra quem perseverar. Não vai entrar no reino de Deus a pessoa de qualquer maneira. Não é de graça que vamos conseguir alcançar o reino de Deus. Nós precisamos renunciar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar, porque sem força nós não vamos conseguir chegar aonde Deus quer que a gente seja, né? Como eu disse, aqui no verso 11, Jesus Cristo disse que quem é maior, quem está no reino de Deus é maior do que qualquer pessoa aqui. Por quê? Existe um nível de autoridade na eternidade. E esse nível de eternidade, de autoridade, ele é tomado à força, ele é tomado por esforço. Nós não vamos conseguir chegar a Deus sem esforço. Nós precisamos aprender a renunciar, a negar o nosso eu, tá? Para a gente poder conquistar o reino de Deus. Verso 13. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Então, em João, acabou as profecias do Antigo Testamento, dos profetas.
A partir de João, a partir desse momento aqui, Jesus Cristo, ele vinha e estava cumprindo todas as profecias do Velho Testamento. Aqui encerrou todas as profecias, os profetas e as leis. A partir de agora era Jesus que ia conduzir as coisas. Verso 14. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Em Malaquias 4, verso 5, Jesus diz: quem João é o Elias que viria. João é Elias. De acordo com Malaquias 4, verso 5, o profeta Elias voltaria para preparar o povo judeu para a vinda do Senhor Jesus. Jesus Cristo estava dizendo: João cumpriu essa promessa, eu estou aqui e a partir de agora tudo vai ser comigo. E ele continua dizendo no verso 15: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Jesus Cristo estava dizendo: olha, a verdade está sendo liberada sobre vocês. Eu estou mostrando, manifestando. Se vocês têm ouvido, ouça, porque a verdade está sendo pregada. E assim é nos nossos dias, a verdade está sendo pregada, o evangelho está sendo manifesto para todas as vidas, para todas as pessoas. Se você quer verdadeiramente entrar no reino de Deus, ouça a palavra do Senhor. Abra os seus ouvidos e ouça, entenda e comece a praticar essa verdade. Não negligencie mais a palavra do Senhor. E Jesus continua dizendo, verso 16: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Jesus perguntando, e ele mesmo dá a resposta. São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Então, as crianças que estavam sentadas na praça, elas ficam cantando, elas ficam falando. E ninguém faz nada do que elas fazem, do que elas cantam, do que elas mandam fazer. Verso 17 diz assim: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Jesus Cristo está dizendo, a quem eu posso comparar esse tipo de pessoa? A nossa geração agora. Vocês são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro grupo. Um grupo grita aqui, ei, eu estou cantando música de casamento, se alegre. E nada acontece. E o outro fala assim, ei, estamos cantando músicas de sepultamento, tem gente morrendo. E vocês não choram. É indiferente. É indiferente para vocês o que eu relato, o que eu falo, o que eu ensino, o que as escrituras dizem. Vocês agem como se nada tivesse alcançando vocês, tendo poder sobre vocês. Aí Jesus continua dizendo por que eles são como crianças. Olha o que ele diz, verso 18. João Batista jejuava e não bebia vinho. E todos diziam, ele está dominado por demônios. O filho do homem come e bebe. E todos dizem, vejam, este homem é um comilão, é um beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdade. Aqui, Jesus Cristo ele está declarando que o ser humano são pessoas que nunca estão satisfeitas. João Batista, ele jejuava e as pessoas rejeitavam ele. Jesus Cristo bebia, eles chamavam ele de glutão, beberrão. Você sabe o que é glutão? Glutão é uma pessoa que come para tentar preencher o vazio da sua alma com comida. Era isso que as pessoas falavam de Jesus. Jesus é um bêbado. Jesus é um glutão. As pessoas não estavam satisfeitas
com quem Jesus era e o que ele podia trazer. E a palavra de Jesus aqui no final, ele diz: porém é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. A sabedoria de Deus que enviou ao mundo tanto João Batista como Jesus mostra que é verdadeira pelos seus resultados. Quando as pessoas que ouviram a mensagem dos dois começaram a entrar no reino de Deus, a se manifestar o desejo de viver uma vida com Deus, a se renunciar às suas vontades para viver a vontade de Deus. E é isso que o Evangelho faz conosco. Verso 20 continua nos dizendo assim: então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados, disse Jesus. Gente, uma coisa que é extremamente necessária para quem quer seguir, servir e acompanhar Jesus Cristo. É necessário que haja arrependimento dos seus pecados. Sejam eles cometidos há 70 anos atrás, ou há um dia atrás, ou há 5 minutos atrás. Arrependimento é algo que eu e você, como cristãos, devemos carregar nas nossas costas todo o tempo, na nossa consciência todo o tempo. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo de ter sentido raiva, eu me arrependo de ter falado alto, eu me arrependo de ter gritado com aquela pessoa. Arrependimento de pecado é necessário. Eu e você pecamos todos os dias, todas as horas, cada milésimo de segundo. Nós pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Quando você se omite diante da verdade, você também está pecando. Então, arrependimento e confissão dos nossos pecados é necessário todos os dias. E Jesus deixa isso bem claro aqui no verso 20. Vamos ler de novo? Então, Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaída, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupas feitas de pano grosseiro e teriam jogado cinzas sobre as suas cabeças. Jogar cinzas nas suas cabeças era um sinal, naquela época, de luto, de tristeza. Era assim que representavam a miséria em que eles viviam, a dor, o luto, o pranto. Entende? Era assim que no Velho Testamento, na Antiguidade, era feito. Eles vestiam roupas de pano grosseiro, eles iam para o meio das praças, jogavam cinza, jogavam terra sobre a sua cabeça, raspavam a sua cabeça para dizer: eu estou em luto, eu estou reconhecendo a minha miséria, eu estou reconhecendo o meu pecado e Deus tem misericórdia de mim. E Jesus está dizendo aqui para essa cidade de Corazim e Betsaída, eram cidades que ficavam ao norte do lado da Galileia. E Tiro e Sidom eram cidades que ficavam no litoral do mar Mediterrâneo, fora da terra de Israel. Os povos dessas cidades sempre tinham sido inimigo dos israelitas. E Jesus diz: se o que eu fiz na cidade de vocês, se eu tivesse feito em Tiro e em Sidom, pessoas que estão fora do contexto de Israel, essas pessoas teriam se arrependido.
Essas pessoas teriam buscado misericórdia e elas teriam vestido roupa de pano grosseiro, elas teriam colocado cinza sobre a cabeça para poder demonstrar o arrependimento delas, coisas que vocês não fizeram. E ele continua dizendo no verso 22, pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo de Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. Então Deus vai ter mais misericórdia, mais pena da cidade, né, de Tiro e de Sidom do que das outras duas cidades. E você pode notar que Jesus falava muito sobre o juízo de Deus. Juízo aqui é inferno. Juízo de Deus é o inferno e é a graça de Deus. Deus usa palavras duras para trazer à existência e nos mostrar, como mostrou para aquele povo, que vai haver um dia de julgamento, onde eu e você seremos julgados, e aí vai haver a manifestação de aonde é que nós vamos passar a nossa eternidade. Então Jesus Cristo sempre trazendo, né, esse tempo do juízo, esse dia do juízo. Vamos lá, verso 23 nos diz assim: e você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? É uma pergunta. Pois será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Quem era Sodoma? Sodoma foi aquela cidade que foi completamente destruída por Deus, com fogo e enxofre. E até hoje, nos nossos dias, em Sodoma e nas suas redondezas, não tem vida nenhum dia do ano. Não nasce nada lá, não sobrevive nada lá. Existem somente grandes muros de sal e de enxofre naquele lugar. Só é visitado, mas não é vivido, não tem vida ali naquele lugar. Então, Jesus Cristo está dizendo, se Cafarnaum fosse feito, os milagres que foi feito em Cafarnaum, na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. E Jesus pergunta, você acha que vai subir até o céu? Ao falar sobre Cafarnaum, Jesus usa uma linguagem que o profeta Isaías, lá em Isaías 14, do verso 13 ao 5, tinha usado para condenar o rei da Babilônia. Sodoma, se tivesse visto os milagres de Jesus, se tivesse ouvido o que Jesus pregou, Jesus está declarando que aquele povo teria se convertido. Era um povo que buscava desesperadamente o seu desejo próprio, a sua satisfação própria, não importando o que eles tivessem que fazer para ter a sua satisfação. Verso 24. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Mais uma vez, Jesus Cristo falando sobre o dia do juízo que há de vir sobre toda a terra, toda a humanidade. Verso 25. Diz assim, naquela ocasião Jesus disse, naquela ocasião é naquele tempo, não no mesmo momento em que Jesus entregou essa palavra sobre Cafarnaum. Aqui está mostrando que Jesus Cristo, ele estava falando alguma coisa e não era na sequência dos versos anteriores. Foi um comentário que Jesus estava fazendo aleatório em um dia de reunião com os seus discípulos. E Mateus conseguiu ouvir Jesus falando isso e ele anotou.
Ele anotou o que Jesus estava falando. Então, verso 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Meu Pai, né? Jesus sempre chamava Deus de Pai. E Jesus aqui está declarando o seguinte, que Jesus Cristo estava agradecendo a Deus porque Deus estava revelando para aquelas pessoas sem instrução, aquelas pessoas que naquela época não eram sábios ao ponto de vista das pessoas. Por quê? Naquela época, para você ser uma pessoa sábia, instruída, você tinha que ser uma pessoa de muitas posses, você tinha que ser uma pessoa rica. Se você não fosse uma pessoa rica, você jamais poderia ser sábio ou instruído, porque os sábios e os instruídos daquela época eram os líderes religiosos daquele tempo, eram as pessoas que podiam pagar para ir para as escolas, para ir para os lugares aonde era ensinado desde pequeno, senão não iriam. Eram pescadores, eram pessoas de pequenas posses, entende? Não tinha o ensino que se tem hoje, não tinha a facilidade que tem hoje de escola, de professores, de transportes. Lembre, nós estamos relatando histórias bíblicas de mais de 2000 anos atrás, onde o recurso que nós temos hoje nem se compara na parte de saúde, na parte de sanitário, nada do que nós temos hoje tinha naquela época, nada. Então continua dizendo o verso 26. Então no verso 25, Jesus Cristo está declarando a sua gratidão a Deus por estar mostrando para as pessoas sem instrução aquilo que Deus reservou, maravilhas, prodígios. Verso 26. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isto. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem era o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Nós precisamos estar numa igreja aonde a Bíblia seja pregada, aonde as instruções sejam bíblicas. Jesus é quem nos apresenta ao Pai. Não tem outro caminho que nos apresente ao Pai. Porque Deus, Ele é justo juiz. Mas Jesus Cristo é o caminho que nos leva a um Deus Pai. Então, não queira cair na mão do Deus justo juiz. Queira cair nos braços de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque uma coisa é você ser julgado por um juiz. Outra coisa é você ser julgado por um pai. O pai, ele tem muito mais amor, muito mais compreensão, muito mais carinho. Ele tem um olhar totalmente diferente do que o Deus juiz de todas as coisas. Então, Jesus Cristo é aquele que mostra quem é o Pai a quem Ele quiser. Então, busque conhecer Jesus Cristo e peça a Ele para que te apresente o Deus Pai maravilhoso, tremendo, santo, que pode mudar totalmente a sua vida e a sua história. Verso 28, Jesus continua dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo faz um convite para mim e para vocês. Venham, se ajoelhem, me busquem, porque eu alivio a dor de vocês, entrando no coração de vocês, tocando vocês com a palavra, tendo com vocês um poder para transformar o mais íntimo do seu ser, para que você possa viver uma vida totalmente transformada por mim, porque eu tiro o fardo e coloco sobre você o meu jugo que é leve, suave. Eu e você não precisamos mais carregar peso, excesso, bagagem, dores, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de amor. Nós não precisamos carregar sobre nós o jugo do abandono, da rejeição, da traição, da maledicência, do julgamento terreno. Nós podemos trocar o nosso fardo com Jesus. Ele nos convida a trocar, Ele nos convida a entregar para Ele, pegar o dele para nós. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que vive correndo para lá e para cá, se você é uma pessoa que tem falta de tranquilidade, paz, amor, mansidão, domínio próprio, decida se aliviar, colocando aos pés de Jesus o teu peso. Ele quer transformar você, Ele que está falando, eu quero aliviar a sua alma. Troca com Jesus Cristo, Ele está dizendo, troca comigo, despeja aos meus pés em oração, lança o seu peso sobre mim, o seu cansaço sobre mim, o seu peso sobre mim, as suas dores sobre mim, e eu aliviarei a sua alma. Se você tem carregado peso desnecessário, se você tem andado carregado, pesado, doído, entrega a Jesus, Ele te convida, Ele me convida, Ele nos convida todos os dias a aprender dEle, a lançar sobre Ele, a aprender porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. Ele diz que com Ele nós podemos encontrar descanso. Descanso para nossa alma, para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso ser. E Ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não precisa carregar nada sozinho mais. A partir do momento que você conhece o Filho e conhece o Pai, e chega ao Filho e você consegue chegar ao Pai, você não precisa mais carregar fardo pesado. Porque em tudo Jesus Cristo vai andar junto com você, carregando tudo aquilo que é necessário para esse momento sobre a sua vida. Agora, os fardos do passado, as dores do passado, as acusações do passado, os cansaços do passado, os abandonos do passado, as rejeições do passado, não. Isso não é mais para eu e você carregarmos. Isso é para nós entregarmos aos pés de Jesus Cristo e buscar nele o alívio que nós precisamos. Amém? Que coisa maravilhosa! Glória a Deus, conseguimos alcançar e terminar o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus! Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, aprendendo sempre mais com o Senhor para a edificação das nossas vidas. Eu quero te agradecer por você fazer parte desse canal comigo e eu te peço para que você curte, para que você compartilhe, para que você se inscreva, para que você fique comigo em todas as leituras,
para que a gente possa crescer e aprender cada dia mais sobre a palavra do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que caminha conosco e que nos ajuda a prosperar todos os dias, né? Vamos em frente. Um beijo, um abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.